Todos que tinham, né? Só sempre é novo. Que hoje eu tava mexendo na minha apostila e tava olhando a educação ambiental. Como me preparar para esse novo mundo? Tem horas em que a gente não para. E tem horas em que a nossa cabeça voa sem sair do lugar. Às vezes, temos resposta para tudo. Mas às vezes, nós só temos perguntas. Será que estamos no caminho certo? Essa correria, esse mundo louco, frenético, para onde está nos levando? A resposta está à nossa frente. Tudo isso está nos levando a ser quem somos. Porque cada experiência nos deixa mais fortes, mais confiantes, mais maduros, protagonistas das nossas vidas, heróis das nossas histórias e a melhor versão de nós mesmos. Muito bem, estamos de volta neste sábado. Espero que você esteja curtindo todas as entrevistas, as matérias que a gente está fazendo, com muito prazer para você, né? Que a gente faz um apanhado da semana e faz do nosso jeito. Faz do jeito cidade aberta de colocar no ar, de abordar os temas, tá bem, gente? Então, se você não curtiu, não compartilhou, faça isso, avise seus amigos, porque o Cidade Aberta está no ar. Ok, Kelly, agora vamos falar sobre o objetivo, aquilo que a gente já havia divulgado no sábado passado, que você escondeu as 7 chaves. Já revelou que é o objetivo, né? Essa parceria com o Gera Bicho. Exatamente. Gera Bicho e o sistema Objetivo em breve com um convênio, aliás, convênio já assinado. A diretora do Polo Unip Gera Bicho em Quaraí nos conta como vai funcionar esse convênio e as ambições do sistema Objetivo em Quaraí, Carlos Heitor, que podemos no futuro ter, inclusive, uma escola de ensino médio ou, quiçá, fundamental também. Ou seja, coisa grande que vem por aí, mas a Patrícia nos explica melhor com a Unip Gera Bicho agora aqui no Cidade Aberta. Vamos à matéria então com a Patrícia do Gera Bicho. Bom dia, Kelly. Bom, foi uma grata surpresa, né? Na verdade, o Objetivo ele faz parte do Grupo Unip, né? Um conglomerado de instituições de ensino. E nós já sabíamos, né, que alguns polos já haviam recebido, já tinham a franquia do Objetivo. E aí, na semana passada, nós fomos procurados, né, pela parte pedagógica do sistema Objetivo, nos oferecendo, né, essa parceria
uma indicação dos nossos assessores da Unip, pelo bom desempenho que o Polo está tendo aqui, né? Eu já comentei contigo. A Unip, nós temos hoje 420 alunos para uma cidade, né, de 22 mil habitantes, 23 mil. É um número bastante expressivo. Então, nós somos agraciados com esse convênio com o Objetivo. E em que consiste, Patrícia? O que primeiro a Unip e o Gerabicho vai implementar com o Objetivo? Bom, são etapas, né? Qual é o objetivo da empresa? O objetivo do objetivo, né? A longo prazo, montar uma escola de ensino de anos iniciais, fundamental e ensino médio aqui em Quaraí. Não é essa a nossa primeira ideia. Nossa primeira ideia, então, a gente vai começar com os cursos preparatórios, né? Nós já trabalhamos com o Enem, com apostilas que são nossas, organizadas pelos nossos professores. E agora, o Objetivo, então, nos permite usar a marca Objetivo, né? O Gerabicho agora torna-se Gerabicho Objetivo, e recebendo todo o material, né? Um material atualizado, que acompanha as tendências do Enem. São jogos de apostila muito bons. Eu olhei algumas coisas pela internet. Eu estou recebendo esse material, mas infelizmente, né, as entregas estão demorando bastante, mas numa próxima oportunidade eu mostro para vocês. Bom, nós estamos aqui nós estamos fazendo entrevista agora e tem uma turma ali do Enem, né, que começou já há bastante tempo, em março. Isso. Essa turma migra também agora para esses... Porque tem um nome, né, Patrícia? 100 dias para o Enem, é isso? Isso. Essa turma que os guris até fizeram uma filmagem, essa turma se chama o Extensivo. É um curso que eu tenho todos os anos, ele começa em março e vai até setembro. Que passa pelos 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, preparando esses alunos para o Enem. Geralmente, né, na normalidade, o Enem ocorre em outubro. Então, após o Extensivo, eu sempre abro o Intensivão, são 40 dias antes da prova. Esse ano, né, todo mundo teve que se reformular e os cursinhos também. Então, nós abrimos dia 16 de outubro, os 100 dias antes do Enem. E esses 100 dias antes do Enem já são com a qualidade Objetivo, já são com o material do Objetivo. Patrícia, qual é o índice de aprovação do Objetivo assim, em todo o Brasil? Para te teres uma ideia, faz 3 anos consecutivos que o Objetivo é o primeiro cursinho do Brasil nas faculdades de Medicina, Odontologia e Direito. E sempre pontua entre os 3 maiores, né? As escolas do Objetivo são excelentes também. Eu já fui aluna de um cursinho Objetivo, então eu posso atestar a qualidade. Mas sempre eles estão pontuando entre os 3 primeiros. Bom, convidar, te fazer o pedido que tu convides a comunidade a conhecer, assim que tiver o material, né, chegar, e como é que as pessoas podem fazer parte, os pais principalmente que estão preocupados com aqueles alunos que estão concluindo neste ano e estão prestes a fazer o Enem e precisam daquela força a mais, né? Bom, o material vai estar disponível, acho que agora no final dessa semana, início da semana que vem. É um material que eu vou escolher junto com meus professores e com todo o auxílio e treinamento da coordenação pedagógica do próprio Objetivo. Para que a gente use as apostilas, a gente tem que ser treinados para usar, tá? Logo depois eu vou deixar disponível aqui na Secretaria do Cursinho, os pais que tiverem interesse em vir conhecer e quiserem conversar como é que é o método. Eu estou sempre aqui, né? Sempre disposta a conversar com esses pais, que eu sei que é um momento de bastante angústia. Ainda bem que eu fiz minhas unhas pra mostrar. Estamos, Mayra. Boa noite, então. Pra quem não me conhece, meu nome é Mayra, acho que a maioria que eu conheço. Eu sou professora formada em Biologia, tá, guris? E eu vou iniciar com vocês o conteúdo de Fisiologia dos Sistemas, que basicamente é o quê? É estudar como os sistemas do nosso corpo funcionam, tá? A gente vai ver o sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema digestório, respiratório, sistema reprodutor, começando pelo excretor e urinário hoje, tá? Por isso porque o urinário está dentro do sistema excretor. Não sei se vocês já viram os níveis de organização, que é como é organizado o nosso corpo. É aquela parte que fala que a menor unidade que vai formar nosso corpo é uma célula, tá, guris? É a menor unidade funcional, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter várias células, cada uma com uma função. E essas células vão ter tamanhos diferentes, funções diferentes. O que vai acontecer? Eu agrupo células com a mesma função para formar os tecidos, tá? Os tecidos, quais são os que nós vamos ter ali no nosso corpo? Tecido adiposo, vocês devem lembrar isso da escola. Tecido adiposo, conjuntivo, muscular,
tecido hematopoético, que é o sanguíneo. Então nós vamos ter o ósseo, tá? Nós vamos ter mais ou menos 8 tipos de tecidos. Quando tu tem esses tecidos que tem uma função específica, tu vai formar os órgãos, tá? Então, eu tenho um conjunto de células que vai formar os tecidos. Esses tecidos, quando começam a trabalhar com a mesma função, vão formar um órgão. E o conjunto desses órgãos trabalhando simultaneamente vai formar os sistemas, que são o que nós vamos ver nessa parte de fisiologia, o estudo do funcionamento dos sistemas. Tá, guris? Nós vamos começar pelo urinário. Eu tenho uma introdução aqui, que é o sistema excretor, que é só para entrar no urinário. Qual é a função do sistema excretor? Manter o equilíbrio interno do nosso corpo, tá? A homeostase. Vocês vão ver muito nessa parte de fisiologia dos sistemas a palavra homeostase, que é equilíbrio interno do nosso corpo. O sistema excretor, guris, a principal função é a eliminação de excretas. Excretas são as substâncias que são produzidas pelo nosso próprio corpo, só que de alguma maneira são tóxicas. Então eu preciso eliminar. Por exemplo, na nossa respiração, estou utilizando oxigênio e estou produzindo gás carbônico. Eu elimino o gás carbônico na expiração. Isso é uma excreção, tá, guris? A transpiração também é uma maneira de excreção. Eliminar coisas que naquele momento não estão fazendo bem para o meu corpo. E nós vamos ter o principal, que é o da aula de hoje, que é o sistema urinário ou renal, tá, guris? Que vai eliminar principalmente compostos nitrogenados. Quando a gente come alguma coisa que tenha proteína lá, carne, alguma coisa, o que vai acontecer? Quando degrada essa proteína lá no meu corpo, guris, eu vou ter a formação de uma excreta nitrogenada, porque na proteína tem o grupamina, tá? Que é uma base que tem nitrogênio, e eu preciso eliminar essas excretas nitrogenadas, porque elas interferem na produção de energia do nosso corpo. Aqui no caso, eu vou eliminar lá pela urina. Os ácidos nucleicos, que é o DNA e a RNA que eu tenho nos meus... Boa noite. Que eu também tenho nos meus alimentos, guris. Vai ter o que ali? Nitrogênio, tem excretas nitrogenadas. E eu preciso eliminar. E o meio para eliminação dessas excretas, aqui no caso, vai ser pelo sistema urinário, na urina, tá? Eu não perguntei como é que eu passo esse slide. Eu passo. Tá. Aqui eu já coloquei, guris, os compostos nitrogenados, então eles vão atrapalhar na produção da nossa energia, tá? Lá na fosforilação oxidativa, que é a última parte da respiração celular, que vocês devem ver isso futuramente, tá? A parte da respiração celular, como é que o nosso corpo produz energia, o ATP, que é a molécula necessária para a gente exercer todas as funções do nosso dia a dia e para o nosso corpo funcionar, tá? Aqui são 3 classificações. Dependendo da excreta, da maneira que tu elimina essa excreta. Tem organismos que excretam amônia, ureia e ácido úrico. Como no nosso caso a gente não vai só sobre o corpo humano, por isso a excreção principal é na forma de ureia, tá? Ela tem uma média toxicidade. O nosso corpo ele produz amônia quando ele está quebrando esses compostos nitrogenados. Só que essa amônia é jogada rapidinho no fígado. O fígado vai colocar dióxido de carbono, que é gás carbônico, e vai transformar em ureia. E eu vou eliminar essa ureia na minha urina, tá? Agora sim, entrando no sistema urinário, sistema renal, tá, guris? Qual é a função do sistema urinário? É reabsorver tudo que é necessário para o meu corpo, tá? E eliminar aquilo que está em excesso ou que é tóxico. O que vai acontecer? Eu vou ter ali 2 rins. É dentro dos rins que vai ter a filtração desse sangue. Eu pego esse sangue, eu filtro ele para retirar o que eu preciso, reabsorver para o meu corpo o que eu preciso, e para eliminar na minha urina o que está em excesso ou é tóxico. Um exemplo do que está em excesso, quando eu estou super hidratado, eu faço mais xixi, eu urino mais. Eu estou com muita água, então eu vou eliminar o que está em excesso. Tá, e o que é tóxico? Nossos compostos nitrogenados. Tá, guris? Outra coisa, através da urina a gente também pode eliminar drogas, tá? A parte ali do álcool, também da bebida alcoólica, a gente vai eliminar essas toxinas através da urina. Nosso sistema urinário ele vai ser formado, aqui eu tenho a imagem, guris, para vocês verem. Tem um mostruário com o sistema urinário. Ele é formado por 2 rins, tá? Conseguimos sobreviver com um rim só. Então, em relação à doação de órgãos, é um dos únicos órgãos que a gente consegue doar
estando vivo, tá, guris? Nós vamos ter os 2 rins, que é a principal parte do sistema urinário que acontece aqui. Filtragem desse sangue, tá? O sangue chega pela artéria renal, esse sangue que vai chegar nos rins. Ele é formado por 2 ureteres, tá? Que são 2 tubos com mais ou menos 25 centímetros. Formei minha urina aqui no rim, essa urina vai sair pelos ureteres e vai ser armazenada na nossa bexiga, que é uma só, 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga para armazenar essa urina, e essa urina ela vai ser eliminada pela uretra, que é esse canalzinho no fim aqui, tá? Nas mulheres, a uretra ela só faz parte do sistema urinário, vai ter 5 centímetros em média. Nos homens, a uretra, além de fazer parte do sistema urinário, vai fazer parte do sistema reprodutor, tá, guris? Ali no homem vai ser mais ou menos 20 centímetros de uretra, tá? Essas são, então, esses são os órgãos que fazem parte do sistema urinário, tá? Quando eu pego aqui um rim mais específico, mais de pertinho, quando eu corto ele no meio, não sei se vocês querem se levantar, guris, pra vir olhar de perto. Eu passo isso aqui pra eles. Passa pra eles? Ah, tá, eu ia botar a máscara. Pode levantar, Maria. Tá, passou? Aqui, guris, eu tenho meu rim então cortadinho. Ele vai ter uma parte mais externa, tá? Que é o meu córtex. E vai ter uma parte mais interna aqui, que é a minha medula, tá? É nessas regiões que eu vou ter a unidade funcional do rim, que são os néfrons. É dentro do néfron que eu vou filtrar o meu sangue para poder reabsorver o que eu preciso e eliminar o que está em excesso que eu não preciso, tá? Cada rim do nosso corpo, ele vai ter mais ou menos 1 milhão de néfrons, tá? Toda a filtração vai acontecer dentro dessas unidades. Aqui, guris, eu tenho um néfron, mas assim, ó, é uma maneira mais didática de representar ele para poder explicar. Isso aqui, ó, essa região toda aqui e essa parte amarelinha, tudo isso aqui, ó, é um néfron, tá? Tudo isso aqui é um néfron. E eu vou ter milhares ali dentro do meu rim. E aqui ele só pegou o maiorzinho, a cápsula de Bowman, que é essa região aqui, que é onde eu vou jogar o sangue para dentro da primeira parte do néfron para poder começar a filtragem, tá? Aqui tá a cápsula, aqui é o glomérulo, que é onde vai vir pela artéria renal, vai vir esse sangue, vai vir numa pressão muito forte. Quando ela chega aqui na ponta dessa cápsula de Bowman, nesse glomérulo, o que vai acontecer? A pressão é tão forte que uma parte do sangue entra aqui na primeira parte do néfron. E, se eu não me engano, entra 20% e 80% não entra. Esse 20% é o que vai ser filtrado. E no momento que o sangue entrou para dentro do néfron, eu não chamo de sangue, eu chamo de filtrado. Tá, guris? Vou continuar nos slides agora e depois eu volto pra cá. Tá dando problema, guris? Continuando aqui então. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. O sangue vai chegar nesse meu rim pela artéria renal. Tudo que falar em renal quer dizer rim, tá, guris? Então, tá o sangue no meu coração, o coração bombeia pela artéria renal até entrar no rim. Vai acontecer de 80%, vai voltar ali do sangue pro meu corpo pela veia renal, tá? Sempre que o coração bombeia para fora, eu chamo de artéria. E esse sangue, quando sai desses órgãos para voltar pro coração, eu chamo de veia, tá? A artéria bombeia o sangue, então, lá para dentro do meu rim, e é uma veia que vai fazer esse sangue que eu não vou utilizar, ou sangue filtrado, voltar pro meu corpo, tá? Artéria entra no rim, veia sai do rim, tá? Continuando aqui. Aqui é a imagem do rim que eu mostrei pra vocês ali, onde eu vou ter o córtex, que é a parte mais externa, a medula, que é a parte mais interna, e aqui, entre córtex e medula, eu vou ter os néfrons, todos espalhadinhos, 1 milhão por rim, tá? Aqui eu vou ter a pelvis renal, guris, que quando esse rim, ele tá formadinho, já filtrei meu sangue, aqui pela pelvis ele vai sair lá pro meu ureter, tá? Próximo slide. Começando então falando parte por parte do meu sistema urinário, lá pelos rins. Já falei pra vocês 1 milhão de néfrons dentro do rim, que é a unidade que vai fazer a filtração desse sangue. Aqui, guris, eu tenho um ureter de uma forma mais pra mostrar pra vocês como é que ele funciona. Ó, aqui eu tenho a cápsula, tá? De Bowman ou glomerular, tá? Aqui dentro eu tenho o glomérulo. O sangue vai vir pela artéria renal, então, com uma pressão muito forte, e boa parte desse sangue vai entrar dentro desse meu néfron. A primeira parte, depois do glomérulo renal,
Essa parte contorcida eu chamo de tubo ou túbulo contorcido proximal. Proximal porque ele está perto do meu glomérulo, tá? Depois eu tenho a alça de Henle, que é essa alça aqui, ou alça néfrica, tá, guris? E depois eu vou ter o túbulo ou tubo contorcido distal, que fica longe aqui do meu glomérulo. E a última parte do meu néfron é o tubo ou túbulo coletor. Essas são as partes do néfron. O que vocês têm que aprender agora? Saber. Cada parte do néfron, ele é responsável por absorver alguma coisa. Que são esses compostos que eu falei pra vocês, tá? Que, ó, o que ficar dentro do meu néfron, eu vou eliminar na urina. O que eu reabsorver volta pro meu corpo, tá? Vou voltar pra cá, Emerson. Só que eu acho que agora sim eles vão ter que vir. Tá? Ou eu boto ali no meio, deixa eu colocar na mesa. E aqui, ó. Se vocês puderem vir por isso, porque agora eu vou mostrar cada partezinha o que é absorvido e o que passa. Aqui então, Luiz, olha só. Só pra vocês não se perderem. Aqui tá minha cápsula de Bowman. Aqui dentro tá o meu glomérulo. Aqui eu tenho o túbulo contorcido proximal, tá? Quando eu chego aqui eu tenho a alça de Henle. E aqui eu tenho o túbulo contorcido distal. Depois eu tenho o ducto ou túbulo ou tubo coletor, que é onde a urina já está formada. O que vai acontecer? O sangue chegou aqui no glomérulo, extravasou e entrou uma parte desse sangue. Na primeira parte, que é o túbulo contorcido proximal, essa parte, guris, ela tá preocupada em reabsorver para o corpo, principalmente glicose, tá? Aminoácidos, vitaminas, hormônios e sais minerais essenciais. Por exemplo, sais minerais é o que, guris? Cloro, potássio, sódio. Principalmente o cloro, potássio e sódio. Tem outros sais minerais que também são absorvidos. Essa primeira parte, ela tá preocupada em absorver isso, tá? Quando eu digo absorver, quer dizer que sai para fora do néfron e volta pro meu corpo, tá? Os capilares vão capturar essas substâncias e vão jogar de novo na minha corrente sanguínea, tá? Essa primeira parte, túbulo contorcido proximal, tá preocupada em absorver isso. Também absorve um pouquinho de água. Depois, esse filtrado, quando esse sangue já tá aqui dentro, eu chamo de filtrado. Ele já vai estar menos concentrado de soluto. Eu sempre digo que soluto, guris, dentro da biologia e dentro daqui da fisiologia dos sistemas, é aquilo que seria sólido num organismo vivo, tá? Seria o quê? Aminoácidos, sais minerais, essas coisas que são sólidas, tá? O que vai acontecer? Esse filtrado agora ele vai para a alça de Henle. Na primeira parte da alça de Henle, que está aqui ainda em verdinho, é aonde eu vou ter a maior absorção de água. Eu não posso perder água, não posso eliminar muita água na minha urina. Então aqui, essa água vai sair da alça e vai ser absorvida pelos capilares e jogada na corrente sanguínea de novo, tá? Fazendo a voltinha da alça de Henle, na segunda parte aqui, guris, o organismo ele não vai absorver água, ele absorve sódio, tá? Tem uma regrinha dentro da bioquímica, dentro da biologia, tá? Que aonde eu tenho muito soluto concentrado, a água vai atrás. Eu preciso absorver água. O que vai acontecer? Eu fico jogando sódio aqui pra fora, e quando eu jogo sódio pra fora, o que vai sair aqui de dentro da primeira parte da alça? A água traz esse sódio. Então, meu corpo vai absorver esse sódio, que vai ser absorvido pela segunda parte da alça de Henle. E aqui, como eu estou jogando muito sódio, absorvendo muito sódio, a água da primeira parte da alça de Henle também vai ser absorvido novamente para voltar para o meu corpo, tá? Depois desse filtrado, ele vai chegar aqui no tubo contorcido distal. O que vai acontecer aqui? Começa a absorção de sais de novo, guris. Principalmente sódio, e aqui entra muito o potássio, tá? Vou absorver bastante potássio. Água também. Depois, quando tá bem pouco concentrado de soluto, esse filtrado a gente já começa a chamar ele de urina, e aí ele vai passar pelo tubo coletor e vai agora ser mandado lá pro meu ureter, tá, guris? É tudo isso que vai ser absorvido aqui, tá? Toxinas, elas vão entrar e vão ser eliminadas na urina, não vai ser absorvido, tá, guris? Aquilo que tá em excesso vai passar também, não vai ser absorvido. Por exemplo, eu tô super hidratada, a água vai passar por tudo, não vai ser absorvida. Eu vou urinar bastante porque eu tô muito hidratada. No caso, nós temos um hormônio muito importante, que é o hormônio antidiurético, que é o ADH,
que é produzido pelo hipotálamo, guris, e ele é secretado pela hipófise posterior. A gente vai ver na próxima aula tudo sobre glândulas e hormônios, tá? Que ele vai atuar, esse hormônio antidiurético, você já deve ter ouvido falar nisso. Ele atua onde? No túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Ele faz com que ele aumenta a permeabilidade dessas duas estruturas e faz tu absorver mais água, tá? Quando a pessoa bebe ou quando ela toma café, essas substâncias bebe bebida alcoólica, essas substâncias inibem o ADH. O que vai acontecer? Por isso que quem toma muito café ou quem bebe, toma muito bebida alcoólica, urina muito, porque o ADH não funciona, então a água não é reabsorvida e a água fica passando direto ali, tá, guris? E no caso da bebida alcoólica, de manhã, no outro dia, provavelmente a pessoa vai estar com uma dor de cabeça muito forte. Por quê? Tu tá desidratado, porque tu não tá absorvendo mais água. O que vai acontecer? Teu fígado precisa da água para poder quebrar esse álcool, ele começa a retirar de todas as partes do teu corpo e quando não tem mais onde tirar, ele tira da onde? Do teu cérebro. Então tu acaba desidratando o teu cérebro, por isso tu toma muita água no outro dia da manhã, tá? E pode levar a pessoa a ter um coma, porque tu desidrata totalmente o teu cérebro, tá, guris? Aqui nessa parte é isso. Isso aqui são só capilares, tá, guris? Que toda vez que é absorvido, alguma coisa sai pra fora do meu néfron, é absorvido por esses capilares que estão por aqui, ó, e é mandado pra corrente sanguínea novamente, tá? Por isso, tudo isso que eu expliquei tá aqui, ó, tá? Tem uma imagenzinha melhor também agora na próxima. Aqui, ó, guris, esse é o néfron que provavelmente vai aparecer na apostila de vocês e nos materiais. Olha só, de novo. Por que eu repito bastante aqui? Porque essa é a parte mais importante da parte do sistema urinário, do sistema renal. É isso aqui que você tem que saber. Sim, é essa parte que você tem que saber, tá? Depois o resto é mais simplesinho. De novo lá, ó. Eu tenho aqui minha cápsula de Bowman, meu glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal e meu tubo coletor, tá, guris? Aqui tá, ó, depois eu posso até mandar esse slide pra vocês, porque ele explica bem o que é absorvido e o que é eliminado aqui, tá? Então, repetindo, chegou lá, artéria renal, cheio de sangue, entrou uma porcentagem desse sangue no glomérulo renal, eu começo a chamar ele de filtrado e começa a absorção. Primeira parte aqui do túbulo contorcido proximal, o que eu absorvo? Aminoácido, glicose, sais minerais, tudo aquilo que o meu corpo precisa. Essa é a parte mais importante da absorção que tem dentro do néfron, tá? Depois esse filtrado vai cair para minha alça de Henle, absorvo na parte aqui descendente da alça de Henle, eu absorvo muita água. Na parte aqui ascendente, meu corpo vai absorver sódio, cloreto de sódio, por quê? Quando ele absorve cloreto de sódio, a água que está aqui também vai atrás do cloreto de sódio, então eu absorvo mais água ainda. Depois aqui no túbulo contorcido distal, eu vou ter absorção de novo de sais minerais, principalmente potássio, tá, guris? E depois aqui eu já vou ter a urina formadinha, tudo aquilo que está em excesso, ou eu não preciso, tá? É tóxico, eu formo a minha urina que vai ser eliminado, tá? Guris, esses números aqui é a quantidade de soluto, tá? Que cada vez eu vou diluindo mais, eu ficando com menos concentração ali desse soluto, tá? Quando a pessoa não toma água? Aí o rim começa a trabalhar de uma maneira, como é que eu vou dizer? Começa a trabalhar mal, tá? Bem mal. E provavelmente essa pessoa futuramente vai ter algum problema relacionado ao sistema urinário. Rim vai funcionar não de uma maneira tão... Tem que tomar água, guris, precisa de água para funcionar o sistema urinário. Claro, se tu tem excesso, tu vai eliminar. Se falta água, mais água ele tenta absorver, tá? Mas futuramente vai ter algum problema, tá? Sim, mas tem que ser água, né? Porque água, não é chá, não é mate, água. Guris, todos os... Ele diz, eu tomo água. Não, é água. Guris, aqui no caso, a água que é absorvida pelo meu corpo, ela é absorvida num processo chamado de osmose, que é a passagem de água de um local para outro dentro do corpo. E todos os sais que eu falei, os solutos, é por transporte ativo. Eu gasto energia para poder absorver esses sais minerais, tá? Pronto, Emerson. Aqui eu coloquei, aqui já estava nas minhas imagens, vocês devem ter uma parte só relacionada a isso. Muitas vezes esses sais minerais da minha alimentação, principalmente quem come sódio em excesso, sal, tá? Em excesso, esses sais eles podem cristalizar dentro do meu rim.
Aí vai formar o que a gente chama de cálculo renal ou pedras nos rins. Desculpa, Luiz. Vamos lembrar. Eu não sei se dá pra ver aqui. Daqui, ó. Que são essas manchinhas que vocês enxergam. E esses cálculos ficam onde? Eles se formam no rim. Eu engoli alguma coisa mal. Eles se formam no rim. Tem uma coisa na minha garganta. Ai, tava tão boa a mel, estraguei mal. Não deu nada? Eu não engoli alguma coisa, não sei o que, porque não tinha... Mosquito. Deus me livre. Depois eu posto lá os teus slides, aqui nos slides dá bem pra ver. Claro, aí dá bem pra ver a imagem. Sempre é formado nos rins e depois essa pedra começa a se movimentar. Normalmente, guris, nós Mas ali no rim ela fica onde? ela fica em qualquer parte dele, ali no néfron. Ela se forma no néfron. Ah. Qualquer partezinha dele, tá? O que vai acontecer? Normalmente nós temos essas pedras, só que são minúsculas. Por isso que quando diz assim, Aqui dá pra... ela colocou a pedra pelo xixi. Claro, ele vai Ela se passou. movimentar, vai se E movimentar. aquela dor horrorosa quando ela vai passando no néfron, até naquele canal. E depois passa, o pior, guris, é quando chega na uretra, a última parte. Por quê? Porque é uma pedrinha que tá rasgando os teus tecidos e a urina, ela é ácida. Então diz que é uma das piores dores que tem. É horrível. E tem pessoas que não conseguem, guris, não eliminam, trancam Isso. dentro do sistema urinário. Aí é cirurgia alguma coisa, porque tu não vai conseguir mais urinar, tá? O fator que tu falou da água, por isso que tem que tomar bastante água, pra evitar a formação de pedras nos rins, tá? Dá pra passar. Emerson, que isso aqui não é bem pra eles, acho que isso que eles têm lá pra frente depois. Outro probleminha que pode acontecer no rim é quando ele para de funcionar, insuficiência renal, guris, tá? É simplesmente quando o teu rim parou, ou os dois pararam de funcionar. Alguns tipos de insuficiência renal, elas acontecem pelo fato de algum medicamento. Às vezes tu toma algum medicamento que vai fazer com que o teu rim pare, tá? E às vezes é uma doença já genética ou crônica. O que vai acontecer? O teu rim, por algum motivo, parou de funcionar. Normalmente, guris, essas pessoas estão esperando por um transplante de rim, tá? E quem tem insuficiência renal vai fazer a famosa hemodiálise, que é o quê? A pessoa a cada 3, 4 dias vai ter uma maquininha que vai fazer toda a função do rim, que é filtrar o sangue dela. A cada 3, 4 dias, acho que 2, 3 horas por dia, tu vai lá e faz a hemodiálise, tá? O diabético que mais tem um problema da insuficiência renal. Por causa do acúmulo da glicose, que tu vai eliminando e vai eliminando junto, porque essa glicose também cristaliza. E tu também vai eliminando. Guris, assim, ó, pensem, lá em relação a diabetes, essa é diabetes mellitus. O que vai acontecer? Tu tem no teu pâncreas, tu produz a insulina, que é um hormônio que ele retira a glicose do teu sangue, ele joga para dentro dos teus órgãos para te utilizar para produzir energia ou para te armazenar na forma de glicogênio quando está em excesso. O que vai acontecer? Ou a pessoa não produz a insulina mais, fator genético ou hábitos de vida, comer o carboidrato em excesso pode fazer com que aconteça isso, obesidade, ou simplesmente também tu consegue produzir, tu produz a insulina, mas ela já não consegue mais exercer a função dela. O que vai acontecer? A glicose fica em excesso na tua corrente sanguínea, tu não consegue jogar ela para dentro das tuas células. Ela vai acumular no sistema urinário. O que vai acontecer? Por que é diabetes mellitus? Que falam mel na urina? Porque todo aquele açúcar, aquela glicose vai sair na urina e, como eu falei pra vocês, glicose é um soluto. Se a glicose tá na minha urina e eu não consigo absorver, a água vai atrás. Então eu vou eliminar um excesso de água também. Além de eliminar o excesso de água, tu vai eliminar toda a glicose. Aí tu não tem glicose para produzir energia no teu corpo. O que teu corpo vai começar a fazer? Ele precisa produzir energia. Ele começa a degradar as tuas proteínas. Da onde que tu vai tirar as proteínas para degradar? Dos teus órgãos. Aí tu tem a degeneração dos órgãos, colapso. A pessoa acaba tendo que injetar sempre essa insulina. Claro que existem 3 tipos de diabetes mellitus. Aí tem que ver o que tem que fazer, mas no fim a pessoa tem que colocar essa insulina no corpo para poder pegar essa glicose para produção de energia, tá? Pronto. Guris, tenho lá a formação da minha urina, tá? No tubo coletor, que é a última parte do meu néfron, vai passar pela pelvis renal e vai ser jogada essa urina agora ali nos meus ureteres.
Temos 2 ureteres, 25 centímetros cada um. Qual é a função dele? Simplesmente é fazer com que a urina saia do rim e vá para a tua bexiga, tá? Depois essa urina vai ser armazenada na nossa bexiga, tá, guris? É uma musculatura lisa, involuntária. Quando tu tá com 50 ml ali, tu já começa a ter um aviso que tu precisa ir no banheiro. Quando chega a 250, 300 ml já tá no limite, tá? E o máximo que a tua bexiga consegue comportar ali é 500 ml mais ou menos, tá? E a mulher, ela tem a tendência a armazenar menos urina do que o homem, tá, guris? Depois dessa urina armazenada, vai lá pra tua uretra, tá, guris? A uretra é um canal que vai colocar essa urina pra fora. Tem que lembrar que na mulher, a uretra faz parte só do sistema urinário, tá? 5 centímetros, só o sistema urinário. E no homem participa do sistema urinário e sistema respiratório, sistema reprodutor, tá, guris? Tem as duas funções. No homem já é maior, tem mais ou menos 20 centímetros. Por isso que dizem que as pedras nos rins, os cálculos renais, é pior para um homem do que para uma mulher. Porque vai passar ali pela tua uretra, vai rasgar tudo e vai vir aquela urina que é ácida, tá? A urina é ácida, guris, porque lá na alça de Henle, naquela parte de baixo ali, aí a alça de Henle que absorve, tirando do próprio corpo ali do rim, prótons de hidrogênio. Quanto mais hidrogênio tu joga na tua urina, ou qualquer composto que tu jogar hidrogênio, mais ácido fica, tá? Por isso que a nossa urina ela é bem ácida, tá? Aqui é a composição básica da nossa urina: água 95%, cloreto de sódio 1%. Aqui também, guris, vai ter o potássio, o cloro, tá, guris? Ureia, que eu falei que é a principal tipo de excreta, 2%, ácido úrico 0,05 e outras substâncias 1,45, tá? Nós temos também hormônios que atuam para poder fazer a manutenção hídrica, que é a quantidade de água nessa nossa urina, e a manutenção da quantidade de sais minerais que eu vou eliminar através da urina, tá? Nós temos 3 principais. O hormônio antidiurético, que eu já falei para vocês, que vai atuar no túbulo contorcido distal e no tubo coletor, tá? Agora eu vou explicar um por um agora de novo. A aldosterona, que está muito relacionado a quando a pessoa está com a pressão muito baixa, tá? Quando a pessoa está com a pressão muito baixa, o que vai acontecer? Eu estimulo a produção de aldosterona para poder absorver mais água ali e eu poder aumentar essa minha pressão, tá? E eu tenho o peptídeo natriurético atrial, que é também outro hormônio que ele atua quando a tua pressão está muito alta, tá? Agora isso tudo relacionado ali ao sistema urinário. Dá para passar, Emerson, que agora eu vou explicar um por um. Olha só, o hormônio antidiurético ADH, produzido no hipotálamo, que é uma glândula que fica na nossa cabeça. O hipotálamo, então, produz o ADH, manda para a hipófise posterior, que está um pouquinho abaixo do hipotálamo, e essa hipófise que vai secretar o hormônio antidiurético, tá? O que vai acontecer? Ele atua aqui no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor, absorvendo água. Ele faz com que esses 2 segmentos do néfron aumente a permeabilidade e consiga absorver mais água, tá? Para não eliminar na urina, tá? Por isso, quando eu falo absorver, eu digo jogar de novo ali pro meu rim para voltar pro meu sangue, tá? Eu já falei sobre o álcool e a cafeína, que eles inibem o ADH. Então, quando tu toma muito café ou tu bebe alguma coisa alcoólica, o ADH não funciona, então tu vai eliminar muita água na tua urina, porque tu não tem como reabsorver, tá, guris? E aqui é diabetes, outro tipo de diabetes que está relacionado ao ADH, que é diabetes insípidos. Por isso, esses 2 tipos. A diabetes melito, que é a da glicose, tá? E a diabetes insípidos, que está relacionada ao ADH. O que vai acontecer? Ou a pessoa não produz o hormônio antidiurético no hipotálamo, tem algum probleminha, ou a pessoa produz esse hormônio antidiurético, mas o rim ele não consegue absorver ele para poder funcionar. Então a pessoa elimina muita água na urina, tá? Eliminação em excesso de água. A pessoa pode eliminar até 15 litros por dia. Como faz para sobreviver? Vai tomar 15 litros de água por dia, tá? E claro que dependendo do tipo de diabetes, tu vai ter um tratamento hormonal, depende do tipo que é, tá? Depois nós temos a aldosterona. A aldosterona, ela vai ser produzida nas suprarrenais, que são 2 glândulas que ficam acima dos rins.
Eu vou falar sobre isso na próxima aula, guris, tá? Ai, nenhuma tá mostrando. Não, mas na próxima aula eu vou falar sobre ela de novo. Tá, ela fica aqui, guris, são duas glândulas que ficam em cima dos rins suprarrenais, tá? Nessa região aqui, ó. Quando vocês olham uma imagem, parece que tem uma gordurinha branca aqui em cima, são as suprarrenais, tá? Aqui tá, ó, aqui eu mostro também, tá? O que vai acontecer? Ela vai atuar em cima do tubo contorcido distal, aquele que está mais longe do glomérulo, tá, guris? E ele controla a quantidade de sais dentro do corpo. O que vai acontecer? Ela atua principalmente quando a pessoa está com a pressão baixa. Tem aquela historinha, tá com a pressão baixa, coloca um pouquinho de sal debaixo da língua. É verdade, guris. Por quê? Quando tu coloca esse ali, o que vai acontecer? O rim, ele produz um hormônio que se chama renina. A renina, ela vai agir em cima de um peptídeo que está na nossa corrente sanguínea, que é produzido pelo nosso fígado, tá? Que é o angiotensinogênio. O que vai acontecer? A renina transforma o angiotensinogênio no hormônio angiotensina. E esse hormônio angiotensina ajuda a estimular a produção da aldosterona. É uma enrolação para formar esse hormônio aqui, tá? De novo, o próprio rim produz o hormônio renina, que vai atuar em cima de um peptídeo, uma molécula que tem na nossa corrente sanguínea, que é o angiotensinogênio, vai transformar esse angiotensinogênio num hormônio que é a angiotensina, e a angiotensina estimula a produção da aldosterona lá nas suprarrenais. O que a aldosterona vai fazer? Vai controlar a absorção lá no túbulo contorcido distal desses sais minerais, tá? Tô com a pressão baixa, o que vai acontecer? Absorvo mais esses sais minerais, porque a água vai vir junto e minha pressão vai regular de novo, tá? Vou eliminar um pouco de água nessa minha urina, tá? Por isso, essa é a função da aldosterona. Não se estressem muito com esses nomes, tem que saber para que serve a aldosterona, tá? Só tô explicando mais ou menos as etapas. Pronto, Emerson. E o último, guris, é o peptídeo natriurético atrial. Ele é um hormônio que vai ser produzido pelos átrios do nosso coração. Nosso coração, ele tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, e os átrios, eles vão produzir o hormônio peptídeo natriurético atrial, tá, guris? O que vai acontecer? Esse hormônio, ele é estimulado a ser produzido quando a pressão está muito alta. Tu tá com a pressão sanguínea muito alta, tu vai produzir esse hormônio porque ele vai inibir a aldosterona. Tá, guris? Ele inibe a aldosterona. Se ele inibe a aldosterona, a pressão ela vai começar a baixar. Porque tem que lembrar, a aldosterona, quando a pressão tá baixa e eu elimino ela faz a pressão subir. Regular. Quando tu tá com a aldosterona em excesso, a pressão pode subir muito. Então o que vai acontecer? Esse hormônio peptídeo natriurético atrial, ele inibe a aldosterona, ela para de funcionar, então a pressão vai regular novamente. Tá, por isso. São os 3 principais. Tem um conjunto de hormônios mais para atuar, mas esses são os principais que atuam no sistema urinário, tá? As medicação que dão para subir ou baixar a pressão é a base de... Para baixar a pressão, quem tem pressão alta, eu preciso baixar o medicamento, ele inibe a angiotensina. Aquele peptídeo que está na minha corrente sanguínea, que eu vou transformar em angiotensina, ele vai inibir aquele peptídeo. Aí tu não tem a produção da aldosterona, fica reguladinho, tá? A maioria dos remédios que vão baixar a tua pressão, é que não tem como voltar ali, mas eles vão inibir, aí não dá pra voltar, vai dizer não. Esses remédios, eles inibem que na tua corrente sanguínea fique circulando o angiotensinogênio. Isso aqui é inibido, isso aqui não tá, vai estar na tua corrente sanguínea, então tu não tem como terminar as etapas. Aí tua pressão vai regular, tá? Porque a aldosterona, quando tá com pressão muito baixa, ela vai aumentar a tua pressão, tá? Claro, por isso que tem uma série de fatores para te estar com a pressão alta. Esse aqui é um dos motivos e é o que dá pra fazer normalmente, tá? Tu inibe a aldosterona, pronto, tu consegue ir lá fazer como... Só que o remédio, ele não vai inibir isso aqui. Ela vai fazer parar de circular esse peptídeo aqui, tá? Vai inibir a primeira proteína. Claro, não, essa aqui tu continua produzindo essa proteína, mas esse peptídeo, ele para de circular no teu sangue, tá? Aí tu não tem como produzir aldosterona, tu não tem como ficar com a pressão sanguínea muito alta. Vocês devem ter alguma cadeira que é só sobre isso, Bruce. Só sobre isso. Claro que eu não sou professora, porque biologia dá pra passar, tá? Não, eu já tenho fisiologia, é tudo certo.
Claro. Vamos ver se tem mais algum? Aqui são doenças, acho que pra vocês, não sei se vocês querem só ver mais ou menos alguma outra, porque acho que não é muito agora pra vocês. Aí nós temos algumas doenças, eu coloquei as principais, tá? A primeira é nefrite aguda. Quando falou em nefrite, do que eu me lembro? Dos néfrons, tá? Então vai ser uma inflamação nos meus néfrons. Eles vão fazer a filtragem desse sangue de uma maneira incorreta, tá? Pode ser por causa de bactérias, pode ser por causa, principalmente de bactérias, tá? Isso aqui acontece muito também, guris. Porque tem as bactérias, elas se instalam no órgão que elas se sentem mais... Pra poder se reproduzir. Ou elas se sentem mais confortáveis para reproduzir. Sim, né? e nós temos um problema as mulheres. A nossa uretra é muito perto do ânus. E no nosso intestino grosso, nós temos muitas bactérias. Então, dependendo de como a mulher faz essa higiene, ela tem mais chance de ter essas infecções do sistema urinário, tá? Por quê? Porque ela vai levar as bactérias que estão ali no ânus O médico pra disse, uretra. O médico meu, ele disse que sempre quando eu for, é a mesma coisa a parte das hemorroidas. Tu só vai ter hemorroidas se tu não fizer higiene. Claro, tem que Tu ter tem uma... que ir no banheiro, fazer o número 2, fazer a necessidade e fazer higiene. Claro, sempre. Porque aí tu não vai ter aquela inflamação, que é uma hemorroida, uma inflamação por uma bactéria que pode se instalar ali. Porque quando tu faz a necessidade, Sim, a higiene tu toda. abre a musculatura e ali faz fissuras. Claro. E ali se instalam as bactérias e ali pode formar tanto esse parte do... Sim, essa parte do urinário, mulheres sofrem muito por isso. A maioria das infecções urinárias que nós temos é por causa dessas bactérias das fezes, do ânus. ali. E os meninos, os homens, é mais difícil, tá? Porque fica mais longe, a uretra fica no pênis, é mais longe do ânus do que nas mulheres, tá? É bastante problema disso. Depois nós temos a crônica, que são aquelas lesões que tu vai ter lá nos teus néfros, no rim, que vai ser permanente, tá? Tem vários fatores, guris, pra isso. Depois eu coloquei ali infecção urinária, que é o principal das mulheres, tá? Que é por causa dessas bactérias que a gente vai levar de um local para outro, elas vão se instalar ali, vão causar uma inflamação, tá? E a cistite, que é quando tu tem uma inflamação na bexiga. E dói, né? Dizem que dói muito. Também, ó, essa bactéria Escherichia coli é uma bactéria que tem nas fezes de qualquer pessoa. E a cistite é causada principalmente por essa bactéria, tá? Não quer dizer que a pessoa não seja higiênica. Acontece. Acontece. Mulheres normalmente têm, tá? Acho que... Até eu não entendi isso ainda. Eu vou ter que estudar para entender. Até calça jeans apertada, essas leggings, tudo isso da infecção Abafa. urinária. Porque outra coisa que pode dar uma infecção, por isso, abafa muito, aí tu tem a proliferação de fungos. O que fungo gosta? Protetor diário. Perigoso. E muita gente usa porque acha que faz bem e ajuda. Guris, não faz bem, não. Claro, se tu usa sempre, não ajuda. Por quê? Porque ele vai ter acúmulo de micro-organismos no protetor diário e tu tá tendo um lugar quente e úmido, tá? Proliferação de fungo, provavelmente, tá? Vocês têm mais algum? Acho que não. Não? Então dá pra nós entrar no endócrino. Tá. Tá já na tela aí. Porque até as 9, né? Isso. Ah, tá, dá pra entrar no endócrino. Aonde que tá? Tá na tela, tava na tela inicial, ele tinha colocado. Senão eu te dou uma pegada. Guri, está dando pra entender? É bom que começou na apostila com os dois mais difíceis, depois dois mais fáceis. Vou até pegar uma fone pra esse aqui. A diabetes, não sei se vocês sabiam que tem dois tipos. A melito, que é a comunzona da glicose, e a insípidos, que é do hormônio antidiurético, que ou tu não produz ou tu não é sensível a ele. Quer usar da pendrive, Jéssica? Não, eu tenho aqui. Consegui já. Aquela hora eu engoli alguma coisa na minha máscara. Eu tô até olhando pra ver se tinha alguma coisa aqui, mas não. Pode ter sido um cabelinho. Tava na minha garganta, não ia sair mais e digo, ai, minha aula. Um pedacinho de cabelinho que dava uma irritação na garganta e acho que não desce.
parte mais difícil que guris realmente é o nefro. E a apostila de vocês é bem especificado. Falar mais sobre o nefro. Tudo. E pode haver uma má formação também nesse nefro. Qualquer parte. De nascimento, né? Sim, qualquer parte, guris, qualquer sistema nosso pode ter as malformações congênitas. Tu tem uma má formação de alguma estrutura e tu vai acabar tendo um mau funcionamento ou não vai funcionar. Quando eu tive com a minha mãe em Porto Alegre, no Clínicas lá, eu conversei com uma menina que ela tinha 20 anos e tinha cirrose. Fígado. Aí ela me explicou que ela estava fazendo transplante e tal, assim, e a cirrose dela era uma malformação nos tubos dentro do fígado. Do fígado. Uma malformação ali que essa malformação entupiu um dos dutos que tem dentro do fígado e começou a dar a formar as lesões. Lesões e deu a cirrose, acabou com o fígado dela. O fígado. Mas é uma malformação de nascença. Sim, o fígado, guris, é um dos órgãos que tu pode. Glândula, porque o fígado é uma glândula que tu pode doar um pedaço do teu. Claro que tu vai doar uma vez, um pedaço do teu. E ele acaba meio que se regenerando. O órgão que tu pode doar vivo é o rim, um dos teus rins. Claro que aí depois tu vai ter que ter um cuidado muito grande com esse teu rim, né? Tomar bastante água, tudo, porque tu vai ter um, tá? Pra fazer toda a função, né? E é importante, guris. Às vezes, não sei se alguém já fez algum tratamento muito longo com medicamentos fortes. Às vezes o rim da pessoa para de funcionar, mas aí é só por um tempo, depois ele volta a funcionar por causa de medicações, sobrecarrega muito o rim. E rim sobrecarregado sobrecarrega o teu coração também. Tem todo um conjunto de fatores. É porque é o sangue do rim que vai direto pro coração. Aqui no início da apostila de vocês vai falar sobre, eu estava lendo, que já não entra na minha área, patofisiologia, que é quando algum sistema funciona parcialmente ou ele para de funcionar. E claro que para o corpo funcionar tem que ter o conjunto desses sistemas todo bem funcionando ali, cada um com seu E o conceito. cheiro da urina, por que será que... Por causa das substâncias que tem ali. Porque o cheiro é meio, às vezes é um pouco mais forte pela acidez. Homens que tem um cheiro forte Pela urina, acidez. e outros não, né? Ali é Paulinha. E principalmente os alimentos, por isso que nem as fezes. Dependendo do que tu come. Eu sinto mais na bexiga, sinto mais tipo uma ardência, uma coisa assim na bexiga quando eu como mais carboidrato. Dá o sobrecarrega. Muito lanche, muita refrigerante, essas coisas. Aí eu sinto mais, parece que já vai me dar uma infecção urinária, mas não dá nada. Fica com aquela sensibilidade. Às vezes essas ardências também, a gente E sempre a tá gente eliminando nota que pedras. quando come carboidrato. Tá, mas não é mais isso. Não, mas isso que é. Não, agora é endócrino. É, por Ah, isso. vai mudar? Sim, por isso. Ainda dá tempo de começar outro. Agora o endócrino, guris, o endócrino está relacionado às glândulas do nosso corpo e à produção de hormônios. As glândulas endócrinas, tá? Porque nós temos glândulas exócrinas e endócrinas. As endócrinas vão ser as que jogam algum composto, alguma substância no sangue. E esse composto eu chamo de hormônio, tá? Aqui eu vou falar sobre as principais. Tem bem mais, mas são as principais. Na hora que eu repeti também. Não. Tá. Esse mesmo. Desculpa a demora. Não, capaz. Deu? Não. Guris, todas assim, ó, as principais funções do nosso corpo vai ser controlado pelo sistema endócrino e sistema nervoso. É um controle feito por hormônios e por impulsos nervosos, tá? Essa parte aqui eu vou falar só sobre esses sinais químicos, que são os hormônios que vão sinalizar alguma coisa no nosso corpo. Tu vai ter uma glândula específica que vai formar um tipo de hormônio e esse hormônio vai atuar em cima de uma célula específica, tá? Agora que eu passar hormônio por hormônio, glândula por glândula, vocês vão ver como funciona. Essas glândulas que produzem hormônio eu classifico como glândulas endócrinas, tá? Por quê? Porque existe outro tipo de glândula, que são as exócrinas. As exócrinas, elas já não produzem hormônio. Glândula exócrina são aquelas que produzem uma substância
e vão jogar dentro de alguma cavidade do nosso corpo ou para fora do meu corpo. Um exemplo dessas exócrinas que não é isso aqui. O suor, guris, as glândulas sudoríparas. Tu tem uma glândula que está eliminando alguma coisa para fora do teu corpo, tá? Isso é exócrina. Outro exemplo de exócrina. Quando eu pego, por exemplo, o meu pâncreas. O pâncreas, ele é misto, ele é endócrino e exócrino. Mas qual é a função exócrina dele? Ele joga enzimas dentro do meu intestino, que é uma cavidade, tá? Isso é glândula exócrina. Glândula endócrina, que está dentro do sistema endócrino, são glândulas que produzem uma substância e vão jogar na tua corrente sanguínea. E lá na corrente sanguínea, esse hormônio, essa substância vai atuar diretamente em cima de uma célula, tá? E tu vai ter células alvos ali, tá? Esses hormônios, eles são principalmente sinais químicos, são lentos, guris. Quando, por exemplo, tu vai atravessar a rua e tu leva um susto porque tu quase foi atropelado e tu volta. O que vai acontecer? Teu sistema nervoso, que é o sinal elétrico, funciona rapidinho. Tu vai ali te atravessar, quase morre e volta. Aí, o que vai acontecer? O teu sistema endócrino, ele vai liberar um hormônio que vai te dar a sensação de luta ou fuga, que ali no caso é adrenalina, tá? É mais lento e tu vai ficar com aquela adrenalina rodando por um tempo ali no teu corpo, tá? Aqui eu coloquei as principais glândulas, tá? Guris, são as que eu vou falar na aula de hoje. Aqui aparece a epífise, mas a gente não cita ela muito. Ela também é chamada de pineal, é ali que eu produzo o hormônio melatonina, tá, guris? O hormônio responsável pelo sono. Acho que não fala muito sobre ele, mas existem doenças relacionadas a isso que tu vai ter que fazer uma reposição desse hormônio. Pessoas que têm insônia, tem que ver qual é o fator que está causando essa insônia, tá? Pode ser um probleminha na glândula pineal, claro, consultando com o médico, tá, guris? Depois nós vamos ter ali, que não tá mostrando na imagem aqui na cabeça, o hipotálamo, tá? Que é uma glândula muito importante. Além de produzir alguns hormônios, o hipotálamo controla a fome, a sede, tá? Por isso, nós vamos ter a hipófise, que vai ser dividida em hipófise anterior e posterior. A posterior, ela recebe os hormônios do hipotálamo para eliminar, para secretar, desculpa. E a anterior, ela vai produzir alguns hormônios, que eu vou falar depois, que vão atuar no nosso corpo. Ali na nossa parte aqui do pescoço, eu tenho a tireoide, que é conhecida por todo mundo. Embaixo da tireoide, eu tenho a glândula paratireoide, tá? Eu vou ter o pâncreas, que, como eu falei pra vocês, é uma glândula mista, porque ela produz enzimas lá com função exócrina lá pro meu intestino, mas ela também produz hormônio, insulina e glucagon, tá? Que depois eu vou falar como atua. Eu vou ter também as suprarrenais, que são glândulas que estão acima dos meus rins, tá? Depois, nos homens, testículos, tá? A gente chama de gônadas. E nas mulheres, os ovários. Todas essas são glândulas que vão produzir hormônios que são essenciais para o nosso corpo, tá? Qualquer alteração em alguma glândula dessas, eu vou ter um problema sério, tá? Pode passar esse canal. Começando pelo hipotálamo. O hipotálamo, ele vai produzir dois hormônios principais, que vai ser a ocitocina, que ela atua no que na mulher? Principalmente na contração uterina na hora do parto, tá? E na amamentação, tá, guris? Quando tu acaba ganhando esse filho, tu vai ter o que? A produção de ocitocina, ela vai continuar ali para te poder ter o leite para fazer a amamentação daquela criança. E quando tiver lá a sucção, tu vai ter a produção desse hormônio. Também tem outro hormônio que vai atuar junto. E o hipotálamo também produz o hormônio antidiurético, que eu já falei para vocês. Qual é a função do hormônio antidiurético? Ela vai fazer o controle da quantidade de sais minerais lá no teu túbulo contorcido distal do teu néfron e no teu tubo coletor. Para quê? Tu absorve esses sais minerais para te poder fazer a reabsorção de água, tá? Ele vai atuar principalmente nessa reabsorção de água. E ele também, guris, quando eu elimino o ADH, ele pode aumentar a pressão sanguínea, tá? Fazer com que aquele sangue passe de uma forma mais rápida ali pelo teu corpo, para poder ter mais distribuição de glicose, oxigênio, todos esses compostos que a gente precisa, tá? Diabetes insípidos, que eu falei nos slides anteriores, está relacionado à pessoa que ou não produz ADH ou que o rim é insensível ao DH, então tu vai eliminar muita água na tua urina
Aí tu vai precisar tomar muita água pra repor também, porque senão tu acaba desidratando, tá? O hipotálamo, volto a repetir que eu falei no início dessa aula, dessa parte de endócrino. Tanto a ocitocina como a ADH é produzido no hipotálamo, mas ele é armazenado, esses dois hormônios, na hipófise posterior, e é ela que vai secretar, tá? Posso passar? Pode. Vamos lá então. A hipófise, também chamada de glândula pituitária, tá, guris? Ela é formada por duas partes. A hipófise posterior e a anterior. A hipófise posterior não produz hormônios. Ela recebe os hormônios lá do hipotálamo. A anterior é quem vai produzir hormônios, tá? Começando começando não, vamos falar só da hipófise anterior, que é aquela que produz, tá? Primeiro hormônio, guris, hormônio folículo estimulante, ou FSH. Quais são as funções no homem e na mulher? No homem, guris, ele vai participar da gametogênese masculina. É ele que estimula a produção de espermatozoides. Gametogênese quer dizer formação de gametas. Quais são os gametas? Espermatozoides e ali os ovócitos ou óvulos, tá? Como é masculina, então ele vai atuar na formação dos espermatozoides do homem. Na mulher, ela vai estimular a produção do estrogênio. Qual é a função do estrogênio na mulher? Características femininas, tá? Estimula na parte das características femininas. A pessoa vai assim, mas o estrogênio ele não atua lá no ciclo menstrual. Quem atua no ciclo menstrual é progesterona, tá? O estrogênio ele tá mais ligado à formação de características femininas, tá? Lá na hipófise anterior também eu tenho a produção do hormônio luteinizante, que é o hormônio que a gente chama de LH, tá, guris? Olha só, na mulher estimula a ovulação. Quando a gente vai ver na próxima aula, se eu não me engano, sistema reprodutor masculino, feminino e ciclo menstrual, que a gente acha que é bem simples, mas tem um monte de esqueminha para acontecer. O que vai acontecer? O LH, ele estimula a ovulação da mulher, tá? A liberação ali daquele óvulo para poder ocorrer a fecundação. Estimula a produção de progesterona. Agora sim, o hormônio que vai atuar no ciclo menstrual da mulher, tá? E nos homens, estimula a produção de testosterona, que vai ser o quê? Um hormônio masculino responsável pelas características masculinas e pela produção dos espermatozoides, tá? Aqui a gente chama eles de hormônio gonadotróficos, porque eles atuam nas gônadas. Quando eu falar em gônadas, a gente fala em gônadas, eu tô falando do sistema reprodutor masculino e feminino, testículos e ovários, tá? Posso passar? Pode. Depois, ainda na hipófise anterior, que é uma das glândulas que mais produzem hormônios, nós vamos ter o somatotrófico, ou hormônio de crescimento, tá, guris? Esse hormônio, ele é produzido principalmente na fase de crescimento de uma criança. Por quê? Porque esse hormônio estimula o crescimento de músculos e ossos. Então, eu preciso muito desse hormônio na minha fase de crescimento, tá? Estimula, então, o crescimento dos músculos e ossos, e ele é produzido durante a fase de crescimento. Só que aqui nós temos alguns problemas. Tem crianças que nascem e não produzem hormônio de crescimento, tá? Então elas vão ter uma doença chamada nanismo hipofisário. Não existe só nanismo genético, tá? Existe também nanismo hipofisário. Quer dizer que a hipófise não funciona direito, não produz hormônio somatotrófico, não tem como essa criança ter o crescimento dos músculos e ossos. Aqui eu tenho uma imagem, ó, de uma criança, de uma pessoa com nanismo hipofisário, tá? O que vai acontecer? Antigamente, quando a criança era diagnosticada com esse tipo de nanismo, tu tinha que pegar 50 hipófises de pessoas mortas para retirar o hormônio de crescimento para fazer uma dose para essa criança, tá, Guris? Hoje em dia não, porque agora tem o esquema, agora dentro da biotecnologia tem o DNA recombinante. Que tu faz? Tu descobre o gene, nós já descobrimos o gene que produz esse hormônio. Tem um gene lá que vai produzir hormônio de crescimento. Eu pego esse gene, introduzo numa bactéria, e essa bactéria começa a produzir hormônio de crescimento. E as bactérias, elas se reproduzem de uma maneira muito rápida. Em 20 minutos tu vai ter muitas bactérias. E elas vão reproduzindo e tu vai fazendo essa medicação, esse hormônio, para utilizar nessas crianças, tá? E o DNA recombinante não é sobre isso. Tu pode produzir insulina, tu pode produzir uma série de hormônios, tá?
Porque tu pega aquele gene que é responsável pela produção desse hormônio que tu precisa, introduz na bactéria, a bactéria vai produzir, porque tu introduziu o gene lá no DNA da bactéria, e como ela se reproduz muito rápido, todos os, vamos dizer, os filhos dessa bactéria, as bactérias novas que ela vai formar também vão ter esse gene, também vão produzir esses hormônios, tá? E nós temos pessoas que vai acontecer o contrário. Elas não param de produzir hormônio de crescimento, mesmo na fase adulta. Aí elas vão ter o que a gente chama de gigantismo, que você já deve ter ouvido falar. Pessoas que crescem muito, tá, guris? Também é preocupante, por quê? Porque se tu tem uma pessoa muito alta, muito grande, o teu coração sofre mais para bombear esse sangue para todas as partes do teu corpo, o teu rim sofre mais para poder filtrar esse sangue, então também digamos que também tem bastante problema relacionado ao gigantismo. Ainda existem pessoas que, olha só, o hormônio somatotrófico tem como uma das principais funções o crescimento de músculo. Aí eu tenho uma pessoa lá que quer criar músculos. O que ela faz? Ela vai e injeta hormônio de crescimento. Pode passar para a próxima imagem. Aí a gente vai ter o que a gente chama de acromegalia, que é isso aqui, ó. Tu tem um crescimento muito grande da tua mandíbula, das tuas mãos e dos teus pés, tá? Porque tu tá injetando hormônio de crescimento, mas teus músculos não vão crescer, tá? Vai acumular o quê? O crescimento da mandíbula, das mãos e dos pés, tá? E tem mais um hormônio ainda, na hipófise anterior, tá? O que mais tem. Nós temos a prolactina, tá? Que estimula a produção de leite. A ocitocina, ela vai ajudar na amamentação, e a prolactina estimula a produção de leite. Enquanto aquela criança tiver o ato de sucção do peito, tu vai estar produzindo esses hormônios para te poder produzir esse leite que tu precisa para a criança, tá? E nos homens atua no testículo, ajudando na produção de testosterona, tá? Também vai ter atuação no homem. Claro que não é a produção de leite, é na parte da testosterona. O que pode acontecer? Tem alguns tumores benignos na hipófise, guris, que podem fazer com que os homens produzem prolactina em excesso, e eles podem ter ginecomastia, que é o aumento da mama, ou esse tumor benigno ali, que depois como é benigno, tu não precisa mexer em nada, normalmente não se faz nada, porém o homem vai ter esse problema de ginecomastia, tá? Que é o crescimento das mamas, tá? E impotência sexual, que eu não falei. Continuando na hipófise anterior, mas agora é o último, é o hormônio tireotrófico, o TSH, guris. Simplesmente é o hormônio que estimula a tua glândula tireoide a funcionar. Só isso que ele faz. Ele estimula o funcionamento da glândula tireoide. Pode passar. A glândula tireoide, guris, vai produzir dois hormônios que são muito importantes para o nosso metabolismo basal ou metabolismo celular. As tuas células vão funcionar por causa desses dois hormônios, tá? Que é a tiroxina, que é o T4, ou triiodotironina, que é o T3, tá? Porque esse T4 e T3, aqui no 4 quer dizer que tem 4 moléculas de iodo, que é um sal mineral, junto com aminoácido, tá? E aqui são 3 de iodo junto com aminoácido. Qual é a função deles? Metabolismo celular. Esses hormônios fazem com que a tua célula funcione, tá? E teu corpo é formado por bilhões de células e tu precisa que todas estejam funcionando para formar os tecidos, formar os órgãos, para formar os sistemas, tá? É um hormônio muito importante. O que pode acontecer? Tem vários problemas relacionados à glândula tireoide. O primeiro é quando a criança não consegue produzir essas proteínas de uma maneira eficaz. Então ela não consegue fazer com que suas células funcionem. A gente chama isso de cretinismo, que vai provocar o que na criança? Uma deficiência mental, tá? E um problema de crescimento. Outra coisa que pode acontecer é a tua tireoide não produzir, aí quando tu já é adulto, não produzir a quantidade de T3 e T4 que tu precisa para tua célula, tá? Ela produz menos do que tu precisa, então tua célula acaba não funcionando de uma maneira correta. Tu vai ter o que vocês conhecem, o hipotireoidismo, tá? A pessoa acaba engordando porque ela não produz normalmente a quantidade de hormônio suficiente para essa tua célula funcionar bonitinho, tá? E tem pessoas que produzem em excesso a T3 e T4, que a gente vai chamar de hiper quer dizer muito, hipertireoidismo, tu tá produzindo muito hormônio T3 e T4. Aí a pessoa já é mais elétrica, mais nervosinha, tá? É bem mais agitada porque a célula tá, ó, trabalhando por causa desse excesso de hormônio,
tá? E qualquer um desses aqui pode levar o aparecimento do que a gente chama de bócio, que é o quê? Olha só, a tua tireoide não tá funcionando direito, tu vai ter lá a tua hipófise, que tem a glândula tireotrófica ali, que tá mandando aviso pra tua tireoide funcionar, ela não tá funcionando, o que a tireoide faz? Aumenta de tamanho. Aí tu cria o bócio. Tem o exemplo da minha irmã descobriu o hipotireoidismo e ela já tinha formação, claro, não assim, guris, os bócios começam a formar com bolinhas na volta da tireoide, ela tinha formação de 2 bócios, bem pequenininho, nem se enxergava, ela chegou por causa do exame que ela fez, porque já não estava funcionando a tireoide, então ela já estava recebendo muito aviso que ela precisava produzir hormônios, ela começa a crescer, porque talvez crescendo pudesse produzir mais hormônio, mas não produz, tá? Mas todo mundo conhece alguém que tem hiper ou hipotireoidismo? Eu tenho. Ai, tu tem, né, Paty? Sempre conhece alguém que tem. Aí tu regula como? Com os remédios que tem a taxa hormonal ali. Todos os dias em jejum. E a gente descobriu porque a maminha dele cresceu mais normal. Aí foram consultar e era... A doutora dele começou a observar ele, viu que a mama estava maior, e aí ele engordava sem comer muito, e aí... É que assim, ó, aí tem muita gente que fala assim, não consigo emagrecer. Não é que tu não consegue emagrecer, tu acaba engordando porque teu metabolismo é muito lento, Eu tá? acho que não chega a ser uma gordura, né? É mais um inchaço. Mais um inchaço. Que depois quando tu Pelo regula... menos eu, quando tava, eu me sentia muito inchada e a minha alimentação era a mesma. E a tua tireoide tá tentando trabalhar e não conseguia, tentando trabalhar. E pra vocês verem, guris, uma coisinha errada no teu corpo, que não tá funcionando direito, vai afetar vários sistemas dentro do seu corpo. Sistema endócrino não funcionando vai afetar vários outros sistemas que tem dentro do corpo da gente. Pode passar. Depois nós temos ali também, na glândula tireoide, ela também produz a calcitonina, guris. A calcitonina é um hormônio que está relacionado com o cálcio. Nós temos o sal mineral cálcio, que nós vamos conseguir através da alimentação. Quando esse cálcio cai na minha corrente sanguínea, o que vai acontecer? Eu preciso pegar ele e colocar dentro dos meus ossos, tá? Para a formação dessas minhas células ósseas. Os ossos, tipo o meu osso, ele não fica para sempre como ele tá. O osso, a cada mais ou menos, o nosso sistema esquelético, os ossos, eles se modificam as células a cada 1 ano, 2 anos mais ou menos, tá? Então, o que vai acontecer? A calcitonina pega esse cálcio que tá no meu sangue e vai colocar para dentro dos meus ossos, tá? Depois nós temos embaixo da glândula tireoide as paratireoides, que produzem o paratormônio. O paratormônio, guris, é um hormônio que funciona ao contrário da calcitonina. Quando tu não tem cálcio na tua corrente sanguínea, mas tu tá precisando desse cálcio, o paratormônio retira o cálcio do teu osso e joga pra corrente sanguínea. Aí você pode pensar assim, mas pra que eu vou precisar de cálcio na corrente sanguínea? Coagulação sanguínea, contração muscular, tá, guris? Tudo isso precisa de cálcio. E quando tá muito tempo em jejum, tu já não tem aquele cálcio, ali no caso, o paratormônio vai lá, retira do teu osso, coloca na tua corrente sanguínea pra te usar pra que tu precisa, tá? E aqui, guris, esses 2 hormônios funcionam tipo como um feedback negativo. Olha só, quando o meu nível de calcitonina tá muito alto, o meu nível de paratormônio ele baixa. Se o paratormônio sobe para mim colocar tirar esse cálcio do meu osso e jogar na corrente sanguínea, a calcitonina ela vai baixar. Essa é uma dupla de hormônio que funciona a elevação e diminuição dele um ao contrário do outro. Nunca vai estar os dois juntos lá em cima. Vai estar um e o outro lá embaixo, tá? Outro tipo, pode passar, Jéssica, de hormônios que tem esse feedback negativo é insulina e glucagon, que são produzidos pelo nosso pâncreas, que é uma glândula, tá? Então, o pâncreas, que é uma glândula, no caso ela é mista, tá? Porque ela produz hormônios e produz outros tipos de substâncias. Ela vai produzir insulina e glucagon. Qual a função da insulina? A insulina vai pegar a glicose que está na tua corrente sanguínea, que tu conseguiu através da tua alimentação, e vai jogar para dentro da tua célula. Por quê? Porque para te formar energia, tu precisa da glicose. Então, tua célula vai usar aquela glicose, vai formar energia, e quando tu tá com glicose em excesso, essa insulina joga para a célula e a célula armazena na forma de glicogênio. Glicogênio, guris, é a nossa reserva energética, tá? Principalmente no fígado e nos nossos músculos. Eu tenho lá o glicogênio armazenadinho. Pra quê? Quando eu tô em jejum por muito tempo e eu não tenho glicose
na minha corrente sanguínea e minhas células não têm essa glicose para poder funcionar, o que vai acontecer? Eu vou ter lá o glucagon, que vai pegar o glicogênio da minha célula e jogar para minha corrente sanguínea, tá? Quando eu preciso dela na corrente sanguínea. É assim que vai funcionando. A insulina pega a glicose do sangue, joga para a célula, ou para ela produzir energia, ou para armazenar quando tem excesso. E se eu estou muito tempo de jejum e eu preciso dessa glicose no meu sangue, o glucagon vai tirar a glicose que está ali armazenado na forma de glicogênio e jogar para minha corrente sanguínea, tá? Mesma coisa, insulina alta, glucagon baixo. Glucagon aumenta, insulina baixa, tá? E em relação à insulina, guris, nós temos o diabetes mellitus, que é o quê? Eu não consigo retirar aquela glicose do meu sangue, ele fica em excesso no meu sangue, na hora de passar pelo meu rim, o que vai acontecer? Ele não vai ser absorvido pelo meu corpo, porque tem excesso, e a água vai entrar no meu néfron junto, e eu vou eliminar muito açúcar, muita glicose e muita água na minha urina, tá? O que vai acontecer? Preciso de glicose para as minhas células trabalharem. Se eu estou eliminando tudo na urina, o que vai acontecer? Eu começo a degradar proteína dentro do meu corpo para poder pegar essa energia. E de onde que eu retiro as proteínas? Dos meus órgãos. Aí eu vou ter uma degeneração dos meus órgãos. Aí a pessoa precisa ficar se injetando insulina. Claro que é tudo controladinho, para quê? Para poder pegar essa glicose e jogar para dentro da célula, tá? Aí, não. Aí, como o pâncreas, ele é misto, guris, é uma glândula mista, são certas regiões que produzem hormônios. Aí eu vou ter essas regiões, eu chamo de ilhotas de Langerhans, tá? Que eu vou ter as células alfa que produzem glucagon e beta insulina, tá? Não é tudo o pâncreas que produz, é uma partezinha dele. Agora sim. Depois nós temos as suprarrenais ou adrenais, que são glândulas localizadas em cima dos meus rins, tá? É essa coisinha aqui que vocês enxergam, tá? Pode passar, Jéssica. Essas suprarrenais, ela vai ter a parte mais externa, que é o córtex, e a parte... Ai, meu Deus. Coloca no silencioso, senão... Ai, não consigo. Aí, guris, tem a parte mais interna, que vai ser a medula das suprarrenais, tá? Começando começando pela parte da medula, tá? Das suprarrenais. Eu tenho a produção de 2 hormônios, a epinefrina, conhecida como adrenalina, ou a norepinefrina. Por isso, aqui no caso, a norepinefrina, ela é mais utilizada como neurotransmissor. Então, eu vou falar sobre ela lá no sistema nervoso. Como função hormonal, eu vou ter a adrenalina. O que vai acontecer, guris? A adrenalina, ela é liberada pelas suprarrenais quando eu passo por uma situação ou que eu tenho de reação, de estresse, tá, guris? Ou que eu tenho que lutar ou fugir, tá? Lutar ou fugir é modo de dizer, ou tu vai ficar quieto ou tu vai reagir, tá? Quando tu é quase atropelado, quando um animal te ataca, quando tá no estresse muito alto, tu começa a eliminar essa adrenalina, tá? Depois, nas suprarrenais, só que na parte mais externa, no córtex, porque suprarrenais é igual o rim, guris. A parte de fora é o córtex e a parte de dentro é a medula. Aqui no caso das suprarrenais, nós na parte do córtex a gente vai produzir um conjunto de hormônios que são os glicocorticoides, tá, guris? Esses hormônios, esse conjunto, tem como função pegar as gorduras e as proteínas do teu corpo e quebrar para formar glicose, para te poder jogar para dentro da tua célula. Em que situação ocorre a produção desses hormônios, principalmente do cortisol, que faz parte desse grupo? Situações de estresse também, tá, guris? Quando tu tá numa situação muito estressante, de novo, um carro quase atropelou, tu fica eliminando o cortisol. Por quê? Porque aquela situação de luta e fuga de novo. Só que o que vai acontecer? Tu fica pegando gorduras do teu corpo e proteínas para estar produzindo hormônio, para estar produzindo glicose, para produzir uma energia que tu não precisa. Tem gente, por isso, que passa o dia inteiro produzindo esse hormônio. E isso prejudica muito, tá? Porque tu tá degradando tuas proteínas para produzir energia que tu nem precisa dela. São pessoas que ficam muito estressadas, tá? Muito estressadas. Aí começa o quê? A dar problema no sistema imunológico, tá? Começa a sair espinha, começa a estourar herpes, tá? Guris, na boca, porque tu tá sempre estressado, tá sempre produzindo esse conjunto de hormônios. E nós temos, pode passar, mais um que também são das suprarrenais, só que na parte da medula, que são os mineralocorticoides. Guris, esses atuam no controle da absorção, da retenção
de sais minerais. Qual é o principal dentro desse grupo? A aldosterona, que vai trabalhar lá no teu rim, no teu néfron, tá? Depois nós temos os hormônios androgênicos, que são aqueles relacionados à parte sexual, tá, guris? Nas suprarrenais, que nós temos, tanto os homens como as mulheres, nessa glândula, a gente pode produzir estrógeno e testosterona, tá? Os homens podem produzir estrógeno nas suprarrenais, que é o hormônio feminino, tá? E as mulheres podem produzir testosterona. Porque vocês falam assim, a mulher tá com uma desregulação, tá produzindo muita testosterona. Aí tu fica pensando assim, mas a mulher não tem testículo, por que ela produz testosterona? Porque as suprarrenais produzem. Aí por isso que pode acontecer, às vezes desregula essa produção de testosterona na mulher. E ela pode ter a formação em excesso de buço, ovário policístico, tá? A voz engrossa, porque ela tá com uma desregulação ali nas suprarrenais e tá produzindo testosterona um pouco mais com excesso. Nada que não possa ser resolvido, tá? E depois nós temos os hormônios relacionados às gônadas, que vai ser os testículos e os ovários, tá? Tá, Guris? Eu procurando ali. Claro, o testículo vai produzir o quê? Testosterona. E os ovários vão produzir ali estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, tá? Todos até a 6ª semana, dentro da barriguinha da mãe, lá o feto, todos nós somos mulheres, tá? Todos têm vão ter a formação da parte feminina. Caso tenha o cromossomo Y, que é o masculino, a partir da 6ª semana, tu começa a ter a transformação desses órgãos em genitais masculinos, tá? Às vezes pode ter uma desregulação nisso aí. O que vai acontecer? Às vezes esse gene do cromossomo Y é insensível nos testículos, então o testículo do homem pode ficar interno e ele tem uma genitália feminina, tá? A gente chama isso de hermafroditas ou intersexuais, tá? Só que aí, claro, o testículo não funciona e provavelmente a parte do sistema reprodutor também não vai funcionar para a formação de óvulo e tudo, e pode acontecer o contrário. Tu pode ter um homem também que tem a formação da genitália masculina, só que ele pode ter produção, pode ter ovários, tá? Isso é raríssimo de acontecer, raríssimo, tá, Guris? Acho que deu. Acho que até final. Agora sim. Guris, alguma dúvida para hoje? Era isso, a parte do sistema endócrino. Claro que a gente vai ter muito mais hormônios, mas esses são os principais, tá? E a parte do sistema renal, sistema urinário, que fala ali sobre os rins, filtração do sangue, tá? Acho que por hoje é isso. Segunda-feira, já vou falar que nós vamos falar segunda-feira. Sistema reprodutor masculino e feminino e ciclo menstrual, tá? Isso. E se der tempo, cardiovascular. Alguém já pode... Sim, senhora.